Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, você que nos acompanha pela TV São Paulo. Eu também ouvi atentamente os discursos que me antecederam, tanto da oposição, do PSOL, quanto do vereador Coronel Salles. E eu comentava com o presidente ali que falta fará essa casa o Coronel Salles na próxima legislatura, mas essa falta é relativa porque o Coronel Salles está na suplência e acredito eu que vai ter sua contribuição rapidamente a essa casa. Mas cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. E é muito importante se trazer aqui o esclarecimento dos fatos. Porque muito do que eu ouvi, na verdade, meu líder Fábio Riva, assim, 95% do que eu ouvi nas críticas, e com todo respeito, são críticas políticas abertas, mas que efetivamente me parecem ter um profundo desconhecimento dos mecanismos de contração de financiamentos internacionais como esses que a gente está votando aqui. O que foi falado aqui, coisas como cheque em branco, irresponsabilidade, endividamento da cidade, assim, ou são feitas por desinformação, ou por desconhecimento total do processo de se adquirir um financiamento internacional, como do Banco Mundial, por exemplo, para essas áreas, ou a mais clara manipulação, vereador Fábio Riva. Ou é manipulação, ou é politicagem. Porque assim, vamos ser honestos aqui, como é que a gente vai falar que é uma irresponsabilidade? Irresponsabilidade aonde? A cidade só pode fazer financiamentos, como por exemplo com o Banco Mundial, porque ela é comprovadamente uma cidade hoje que tem saúde financeira. Ela só pode contrair esses financiamentos internacionais. Aliás, esses financiamentos internacionais vêm, muitos deles, a maioria deles, inclusive sem juros e de longo prazo, para investimentos de grande impacto social. Investimentos que inibem condições futuras de exclusão social, que melhoram no longo prazo condições de mobilidade, como foi citado aqui no caso do BRT, pelo vereador Salles que me antecedeu. Ou seja, discutir nesse momento a possibilidade de um financiamento internacional, que não é cheque em branco não, porque deixa eu ler aqui, ele é muito claro, no valor de até 2 bilhões e 500 milhões de reais para operações de crédito interno destinado ao financiamento nas seguintes áreas de atuação: intervenções na área habitacional, intervenções na área de mobilidade urbana, objetivando promover melhorias nas condições de funcionamento de corredores e vias urbanas, intervenções na área de inovação e tecnologia, visando a implantação de projetos que promovam melhoria e inovação na organização e serviços prestados pela administração pública, e aí vai. E eu falo com muita tranquilidade, porque a pedido e pela deliberação do prefeito Ricardo Nunes, estive em Washington pessoalmente, enquanto secretário de Assistência e Desenvolvimento Social aqui da cidade, dialogando e levando um projeto de inovação tecnológica e de reestruturação da rede de informação e de toda a rede física, de toda a área de assistência social na cidade. Agora, onde é que vai se conseguir recursos dessa monta? Dessa forma? Grandes capitais brasileiras fizeram grandes projetos assim. Salvador, Porto Alegre, Curitiba. Porque o nosso orçamento tem vinculações específicas nas suas dotações orçamentárias. Mas um financiamento como esse vem em condições especialíssimas. E só pode ser conseguido, vereador Eli Correia, só pode ser conseguido se a cidade tiver, de fato, saúde financeira, como tem. E o prefeito Ricardo Nunes, aí tem um argumento muito importante a ser dialogado aqui com a oposição. Porque, ao contrário do que se disse aqui de forma, e eu vou dizer, de forma leviana, dizer que o prefeito Ricardo Nunes é irresponsável e que está gastando à toa, não é, ao contrário.
o prefeito Ricardo Nunes teve a responsabilidade suficiente para colocar as finanças da cidade em ordem e a casa em dia, e isso dá a ele condições de atrair recursos financeiros internacionais e financiamentos internacionais em condições especialíssimas para que nos próximos anos haja investimento, inclusive nas áreas sociais da cidade. Ou os senhores acham que toda a rede de saúde na cidade foi reestruturada, inclusive a partir das UPAs? De que maneira? Com que recursos? Dessa forma. Ou seja, há muita coisa que foi feita, e vou dizer, vereador João Jorge, sabe quanto tempo leva em média para se conseguir? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é dando uma autorização. Mas uma vez que haja autorização, essa autorização dá condições para que a Prefeitura de São Paulo vá negociar, por exemplo, no Banco Mundial, apresentando um leque de projetos. Está aqui, ó. E esses projetos, depois de serem escrutinados detalhadamente, entre muitas cidades brasileiras, os melhores serão escolhidos. Mas, para serem escolhidos, senhores e senhoras vereadoras e público que nos acompanha, essa escolha passa também pelo crivo do Senado Federal. O Senado Federal precisa aprovar. Então, é o tempo de apresentação do projeto, é o tempo de elaboração do projeto, apresentação do projeto, aprovação no Banco Mundial, escolha entre centenas de projetos e a aprovação do Senado Federal. Agora, não me venham aqui dizer que todo esse projeto, que em média leva 3 anos, é feito de forma leviana e irresponsável, ou é um cheque em branco. Não, não é. Inclusive mostra uma visão de estadista. Porque precisa ter muita coragem, sendo prefeito, para vir a São Paulo, abrir a possibilidade de contrair novos financiamentos, sabendo, inclusive, que a sua execução pode não se dar nessa atual gestão. Talvez o prefeito Ricardo Nunes, talvez, não consiga terminar a execução, mas só estadista tem coragem de, entendo uma cidade saudável como essa, captar recursos internacionais para poder, de fato, fazer o investimento em infraestrutura que essa cidade precisa, não de forma eleitoreira, mas de forma responsável, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, porque é só assim que se consegue fazer, com transparência e com a garantia de instrumentos internacionais que eu tenho certeza que terão impacto, esse recurso terá impacto, inclusive na diminuição da exclusão social na cidade. Basta imaginar que se a gente ampliar significativamente, por exemplo, o CAD único na cidade, ou a rede de CRAS, ou uma série de outras medidas, estou dando aqui exemplos do que pode acontecer. Imagina as medidas de mobilidade, de outras. Se isso vier a acontecer, isso terá um impacto social direto. Sabe aonde? Na qualidade de vida da população mais pobre dessa cidade. E para fazer isso, precisa ter visão, precisa ter compromisso, precisa ter coragem. Mais do que isso, precisa ter visão de estadista. Porque o politiqueiro pensa na entrega eleitoreira, mas o estadista pensa na melhoria da sua cidade para os próximos anos e para a próxima geração. Nesse sentido, parabéns, vereadores que votam favoravelmente, e parabéns ao prefeito Ricardo Nunes pela sua gestão corajosa.